Nós já há algumas semanas, isto é, alguns meses, procuramos trazer para os irmãos, para a igreja, o poderio, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós discorremos por várias passagens bíblicas, referências, porque nós cremos no cânon sagrado, cremos na Bíblia, cremos na Palavra de Deus. Desde a época dos antigos, e os homens sempre procuraram ter um Senhor na vida deles. Desde lá de Canaã até dos fenícios, existia e existe um Deus dos homens muito poderoso, que é o Deus Baal. E Deus Baal era o Senhor para os homens, e eles cultuavam, adoravam, sujeitavam, sacrificavam filhos, geralmente o primogênito, sacrificavam animais, se autoflagelavam, enfim. Algumas localidades no mundo hoje ainda fazem esse tipo de sacrifício de animais, de pessoas, de autoflagelação, de autocomiseração, para poder chamar a atenção, ser visto, ser atendido por um Senhor, por um Deus superior. Ora, nós temos na palavra do Senhor a nossa fé e cremos que o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Yahvé, o Elohim, lá de Gênesis, e ele veio discorrendo, apresentando a um povo, e ora agora apresentando-se aos homens através do Redentor, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nessa manhã, a nossa incumbência para cada um de nós aqui é realçar e ressaltar e passar para todos nós o que é, na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. No Novo Testamento existem mais de 300 referências de Jesus como o Senhor, e bem menos referências como o Salvador. E isso não é dizer que Jesus não é o Salvador, mas ele é Senhor e Salvador de todo aquele que crê. Paulo diz à igreja, aos Filipenses, a igreja da cidade de Filipe, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe o nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Você crê nisso? Então Paulo, por uma outra igreja, aos irmãos da igreja de Roma, Paulo diz no capítulo 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então Jesus, Filho de Deus, é o Senhor Salvador
Como? Quando nós confessamos ao Senhor Jesus, partindo do nosso coração, do mais íntimo da nossa expressão, que Deus ressuscitou dos mortos, e isto é crer, opera-se a salvação. Amém? Que é Jesus para você então? Olha, para mim Ele é Senhor, eu não tenho dúvida, mas não é só por dizer com a boca que Ele é meu Senhor. Isso todos podem dizer, inclusive eu. Satanás também creu no Senhor, reverenciou o Senhor, mas quis se exaltar acima dele. Ele não é servo do Senhor, nem obediente ao Senhor, mas ele sabe que o Senhor é o Senhor. Agora nós, não só saber, mas ter o exercício da prática cotidiana para efetuar, concretizar a nossa fé, o que cremos como Senhor e nosso Salvador. Amém? Eu quero pedir para o nosso irmão Renan abrir em Mateus capítulo 28, porque nós temos que comprovar, primeiro livro do Novo Testamento, comprovar pela fé, pelos escritos, quem é o nosso Senhor nos escritos e o que Ele é para nós na nossa fé. Amém? Os que têm suas Bíblias, sigam Mateus capítulo 28, versículo 18. Leia, fazendo favor, irmão. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão. Podemos olhar mais atentamente nesse texto. Veja aí, Jesus, numa das abordagens com os seus discípulos, ele se apresentou e disse aos seus discípulos: É-me dado todo o poder, tanto no céu quanto na terra. A partir daí ele encaminhou os seus discípulos: Ide e fazei discípulos, fazei outros discípulos, fazei mais discípulos. Onde? Em todas as nações. Aqui no Brasil, na América, no continente americano, no mundo todo, em todas as nações, de todas as línguas. Qual é o procedimento? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é batizado? Aqueles que nós lemos, aquele que crê que Jesus é o Senhor e seu Salvador. Essa incumbência dos discípulos, depois de crer, ser batizado em qualquer lugar do mundo. Qual é agora a nova proposta para aqueles que creem? Ensinando guardar todas as coisas que eu tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Muito abreviado, mas é uma síntese do que Jesus passou com a autoridade de Senhor para formar um povo especial, zeloso, de boas obras para Ele. A igreja tem o dever de anunciar as boas novas. Você, meu irmão, você, minha irmã, você, irmãos, tem o dever
de anunciar as boas novas onde você for, como discípulo do Senhor. Discípulo calado é discípulo inoperante, não vai avante. Nós devemos falar de Cristo. Ora, como nós falamos de Cristo? Pela nossa roupa, pelo nosso vocabulário, pelo nosso testemunho, correto? E as pessoas vão olhar para você, vai olhar para o irmão João Pedro, vai olhar para a irmã Geni, e vai ver nesses irmãos e tantos quantos outros existem na terra, uma lembrança, uma imagem do seu Senhor. Ora, quando eu vou para uma empresa, a empresa organizada, primeiro ela me dá um crachá, não é isso? Ela me dá um uniforme. E quando eu coloco todo aquele aparato, eu passo a me identificar com a empresa. Quanto mais eu gosto da minha empresa e assimilo com o meu chefe, com a hierarquia da empresa, mais eu vou trabalhar para que a empresa cresça mais. E eu sei que quanto mais a empresa crescer, mais eu tenho oportunidade de emprego e de crescer na empresa. De uma forma similar, e de fazer discípulos, não é que Jesus montou uma empresa, muito mais do que uma empresa. Se somos zelosos e devemos ser, segundo a palavra de Deus, aos nossos patrões, quanto mais ao reino dos céus, quanto mais aos reinos dos céus. Se eu sou zeloso no meu emprego, até para minha subsistência, e até para fazer uma reserva, para juntar algum tesourinho, alguma gordurinha, como nós falamos aqui, quanto mais um reino que eu posso juntar, onde não se rouba, não se destrói e é eterno. Quando eu começo a ver nessa ótica espiritual, eu começo a compreender quem é o Senhor Jesus no plano da minha vida, no proposital da minha vida para o meu crescimento, para o meu resguardo, para a minha proteção, para o meu amparo. Nessa compreensão espiritual, eu posso orar ao Senhor, dirigir minhas preces a Ele, as minhas dores, os meus choros, compartilhar a minha alegria, a minha satisfação, pela gratidão de ser filho de Deus. Amém? Você, nesse ponto da nossa manhã, pode começar a vislumbrar de uma forma espiritual que não se limita às coisas daqui, porque crer não é limitar às coisas daqui. Eu não estou crendo que o irmão Daniel está na minha frente, eu estou vendo o irmão Daniel. Então, quando eu tenho fé e creio, é naquilo que eu não vejo, mas eu sei que Ele faz. Eu posso estar aqui frente a frente com o irmão Daniel, saber que ele está na minha frente, mas eu não sei até o que ele faz. Ele pode me prometer fazer alguma coisa, pode não fazer, embora eu esteja vendo. Meu patrão pode prometer aumento para mim, pode dizer a mim: vista o crachá, vista a camisa da empresa, que aqui você vai ter sucesso. Como eu vejo o meu patrão, eu acredito. Mas com o Senhor, não é um acreditar duvidoso, é um acreditar de Senhor poderoso, que vai estar comigo até a consumação dos séculos, e amém. Meu patrão secular não, se ele quebrar, eu quebro junto, eu vou ter que correr atrás de um outro patrão, de um outro Senhor. Se ele me demitir por qualquer motivo, por redução ou por um motivo sazonal, eu vou ter que entregar meu crachá, o uniforme a ele, fazer o meu acerto e partir para outra. Neste mundo nós podemos ter muitos senhores, vendo frente a frente, assinando os contratos de emprego, de trabalho frente a frente.
Mas com o Senhor, o meu contrato é o que o irmão leu: e de fazer discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco. Creio, como os discípulos creram, também creio, até o dia final, a consumação dos séculos. Ter o Senhor Jesus como Senhor é um ato de fé, é crer. Segundo ponto, eu vou crendo, e até onde eu me certifico disso? Qual é a obra que eu posso concretizar além da fé? Os testificadores todos nós vemos: a palavra, o Pai, os profetas, os apóstolos, a igreja, como esta aqui, a nossa, que nós participamos, que é a igreja do Senhor, e nós mesmos testificamos quem é o nosso Senhor. Quem testifica do Senhor são os discípulos do Senhor. Amém? Vamos lá, mais ainda. Eu quero pedir para o irmão Pedro Morel que leia para nós Mateus capítulo 11, versículo 27. Depois eu já quero pedir para o irmão Haroldo ler João 3:35, logo em sequência. Os dois leem, depois nós vamos fazer o apanhado das duas referências. Faça favor, Pedro. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Obrigado. Irmão Márcio, é 3 ou é João 3? 3:35. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Pode ir no 36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Obrigado. Muito obrigado, irmãos. Pedro, irmão Haroldo. Olha, Jesus disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Ora, tanto em Mateus quanto em João, nós vimos a concessão de autoridade. A concessão de autoridade. Por amor ao Filho, Deus amou o Filho e amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor, ele é doador ou receptor? Irmãos, o amor é doador, certo, meninas? Certo, Renan? Certo, irmã? O amor é doador. Pai deu o Filho para quem não interessava por ele. Primeiro passo, quem dá é quem ama. Ele é doador. Todas as coisas entregou para o Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, e destitui qualquer desavença ou a ira de Deus que tem sobre o homem. Pergunto: quando você vê o mundo, Deus tem motivo de se irar? E muito, e muito. Nossa natureza é complicada, não é? Nós desejamos mal, isso é natureza nossa. Nós queremos vingar, nós queremos pagar com a mesma moeda. Nós gostamos da lei de talião, nós gostamos da vingança, isso é natural.
do homem, a natureza do homem é assim, a essência do homem é assim. Mas Deus amou o homem de uma forma tão grande, inexplicável e imensurável, que para nós veio Jesus gratuitamente. E morreu na cruz, foi crucificado por cada um de nós. Esse é o amor verdadeiro do Senhor que Ele colocou no mundo para nós. Olha, vamos fazer mais algumas leituras. Atos 2 e 20 e 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus foi crucificado. O motivo da crucificação de Jesus aos homens foi um, aos que creem, outro. Te explico. Por que Jesus foi crucificado? Alguém pode fazer algum comentário? No plano histórico? Quer falar, Eliane? Quer falar, Renan? Irmão Haroldo, Pedro, irmão Nilson? Por que Jesus foi crucificado no plano histórico? Qual a história da crucificação de Jesus? O que Jesus fez? A Eliane diz, não fez nada. Mas assim, para os fariseus ele estava levantando um motim. Para os religiosos levantou um motim. Esse motim é proveniente de qual circunstância, qual causa para o efeito da crucificação? Ora, irmãos, estamos falando do nosso Senhor. Jesus foi crucificado no desenrolar de pouco tempo, 3 anos e pouco. E Jesus veio na Galileia fazendo um estardalhaço. Na verdade, Jesus foi um homem que tirou toda a estabilidade que existia lá naquela região. Qual era o cenário político, social, religioso? Estava estável nas forças do Império Romano, mas tinha uma certa aparência de estabilidade, não espiritual, mas a sociedade da época, miscigenada de uma forma forçada por invasores romanos, dominadores romanos, e os arcaicos religiosos conseguiram fazer uma certa associação de um plano de convivência e viviam. A moeda dos cobradores de impostos e a permissão da religião acenou-se para uma bandeirinha de paz que pudesse conviver. Mas veio lá, nascido em Belém, e Herodes quis dar fim em Jesus. Por que quis dar fim em Jesus? Porque foi anunciado, nasceu o rei dos judeus. Ora, quando nasce um rei num outro reinado estabelecido, qual é o fim disso? Olha, 2 reis não governam uma casa. Não governam 2 casas. Mas surgiu um novo rei. Ora, quem convivia com uma certa bandeirinha de paz, mas oprimido, viu uma luz, como diz o profeta, que raiou e esperaram nesse novo rei. Mas o que eles esperavam desse novo rei não era aquilo que eles esperavam, mas era aquilo que eles precisavam. Jesus veio pregando o que acabamos de ler, pela autoridade do Pai, uma nova vida. Quem quer uma nova vida neste mundo? Olha, é muito importante você compreender que dessa insatisfação do ambiente que você está, nasce sim um aceite de uma nova proposta. O amor de Deus foi para cobrir essa lacuna que existia e existe em qualquer um dos homens.
Jesus veio e começou a pregar e fazer discípulos. Seus discípulos entenderam de forma ou outra razoável o que o mestre dizia e fazia. Os homens e o povo, de uma forma muito rápida, associaram Jesus com um plano de tirar deles toda e qualquer necessidade humana. Olha que maravilha! Chegou o rei que nós queríamos. Na lembrança tinham Davi. Davi foi o ícone de um rei que Israel teve, e o sonho deles era outro Davi. Então, quando olharam em Jesus, almejavam um rei Davi, um libertador, um herói, um épico. Mas Jesus veio para ser humilhado, mas exaltado pelo Pai, para ser Senhor. E quando Jesus veio, a decepção foi grande. Jesus entrou em Jerusalém quando colocaram galhos para recebê-lo como rei, mas os mesmos que ovacionaram e disseram: Hosana, Hosana, o filho de Davi chegou, foram os mesmos que gritaram: crucificam, crucificam. Ora, irmãos, sair de um êxtase, de uma contemplação, de dizer chegou o nosso libertador, e depois dizer a decepção foi grande, então vamos crucificá-lo. Esse mesmo povo que exaltou Jesus libertou Barrabás. Discípulo do Senhor não são todos, embora a necessidade de todos é pertinente, mas a libertação, para entender que a necessidade principal é a salvação do peso deste mundo, de fato é para poucos. Amém? Irmão Renan, diga alguma coisa sobre essa explanação. Ora, vou te dar uma ideia. Em 1 Timóteo 6:14, pode ler. E guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. 15:16. A qual a seu tempo mostrará bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, Ele só, a imortalidade e habita na luz, inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Obrigado. Quer comentar? Não? Irmão Haroldo, irmão Pedro, irmão Nilson, ou algumas das irmãs querem comentar? Jesus veio para esse enigma aí, ele acabar com esse enigma daquele povo que iria ser um rei guerreiro. Então ele disse assim, é no início, na Galileia nasceu o rei de todos os reis. Então o rei, vendo essa notícia, já ficou um rei, como é que fala assim, se comoveu. Ele se comoveu assim, vai tomar meu reinado, entendeu? Então Jesus veio com essa humildade, certo? Ele era o rei de todos os reis, mas ele veio com humildade. Ele não veio aquele rei de superioridade, de guerra, de fazer. Então aquele povo está esperando um rei que vinha com tudo aquela velocidade de superioridade. Então eles não achou aquilo. Então assim, então crucifica, né, para uma marcha disso. Aí pediu a crucificação dele. Então o mundo hoje tem essa superioridade, que é um rei que possa resolver tudo os problemas que estão acontecendo no meio de nós. E Jesus veio com aquela humildade, certo?
para transformar a nossa vida em humildade. E a palavra de Deus fala assim, nós humilhamos, Deus nos exalta. Então é diferente do que o pessoal do mundo pensa sobre a autoridade de Deus. Deus quer a pessoa humilde para que possa exaltar todos nós. Amém? Amém. Mais alguém? Irmão Haroldo? Olha, obrigado, irmão. Em primeiro lugar, obrigado. O irmão terminou sua frase, seu comentário assim: Deus quer pessoas humildes. Amém. Deus quer pessoas humildes. Você concorda, irmão? Deus quer pessoas humildes. Todos concordam? Olha, na humildade, nesse caráter, a leitura que o irmão Renan passou para nós, em 1 Timóteo capítulo 6, o verso 14 diz assim: que guardes esse mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, Jesus já havia vindo? Já. Ele foi. Ressuscitou dos mortos no terceiro dia? Sim. Nós cremos, não vimos, mas cremos. Agora como estamos? Nós aguardamos. Olha, eu ouvi uma palavra aqui dizendo assim: agora estamos esperando. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 13, que agora ficam a fé, a esperança e o amor. Amém, irmão? Nós vivemos em amor, vivemos na fé, vivemos na esperança. Esse discípulo do Senhor verdadeiro vive na fé, na esperança e no amor. Não pode ser no desespero, não pode ser na descrença e nem pode ser na ausência de amor. Os três são interdependentes. Concorda? Não dá para ter fé e não ter amor, e não ter esperança, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova daquilo que eu não vejo. Os três caminham num só. Interessante, né? Num triuno, numa trilogia. Entende? E nós, quando estamos assim, nós guardamos os mandamentos do Senhor até o fim. Guardar é questão de proteção, de preservar, preservação. Para aqueles que assim andam e assim permanecem, diz assim: o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores não é para todos, é para aqueles que guardam, o mandamento sem mácula e sem repreensão. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Nesse tempo vivemos ao Senhor com toda a honra e toda glória. Amém? Quero pedir agora a um outro irmão que queira ler no livro de João, capítulo 7. João Pedro pode ler para nós? João capítulo 7, versículo 40 até o 46.
Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, ó Cristo da Galileia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia da onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou a mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não os trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Obrigado. Eu estou percebendo que vocês estão um pouco tímidos hoje, está difícil, mas gostaria que vocês participassem, mas eu vou dar uma abrangência aqui para você pensar. Quando João relata essa situação, aqui em João capítulo 7, nosso jovem irmão leu, é um momento de uma certa desconfiança, de uma certa incredulidade. Ora, fé e crer não combina com incredulidade, correto? Se eu tenho fé e creio no Senhor, eu não posso ser incrédulo ao ponto de alguma desconfiança. Mas o desgaste inevitável já começava a corroer aqueles que estavam com um pé lá, outro pé cá. E se for bom, eu aceito. Se não for bom, eu me retiro. Isso, nós vemos que a multidão reagiu. Verdadeiramente, versículo 40. Verdadeiramente, este é o profeta. Jesus falava em crer em rios de água viva, e ele pregava uma combinação, uma simbiose entre a palavra verdadeira do Senhor, seus milagres, prodígios, caiu perfeitamente no gosto do povo. Caiu sim, caiu perfeitamente no gosto do povo. Isso foi bom. Então nós vemos aqui uma declaração da multidão. Na verdade, ele é um profeta. Agora, profeta não é Deus. Profeta não é Senhor. Profeta é o enviado. Por tudo que Jesus pregou e falou, limitaram-se a uma conclusão profética, e não de Deus, Senhor e Salvador. Isso é um perigo. Nossa primeira pergunta de hoje: o que é Jesus para você? É um homem que nasceu numa manjedoura, bonzinho, fez milagres, fez beatitudes, e fez coisas belas, deixou uma bela lição para nós. Foi um filho de Deus, foi um grande pregador, um grande orador, seguido por muitos, morto sem culpa. Para os próprios irmãos limitou-se a um profeta, mas para os discípulos do Senhor não se limitava como um profeta. A melhor expressão positiva sobre isso, confirmatória, foi de Pedro. Quando começaram a abandonar Jesus, e muitos dos discípulos abandonaram Jesus, como os dias de hoje, Jesus perguntou: vocês também querem ir? E Pedro disse: só tu tens
a palavra da vida eterna. E Pedro diz: para onde iremos nós, se não for estar contigo? Essa é a melhor declaração de quem compreende e vive que o Senhor Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Quando nós vemos a multidão confirmar, outros dentre a multidão diziam: este é o Cristo, o Redentor, o Remidor. Mas outros duvidavam de uma forma geográfica e questionaram: pode vir o Cristo da Galileia? Que era Galileia? Olha, a irmã que está falando, que fala aqui que era tipo Ceará. Era um lugar pobre, não tinha cultura, não tinha cultos. Lá tinha construtores, tinha marceneiro, tinha carpinteiros, tinha pescadores, tinham pessoas, uma vida normal à beira de um grande lago. Aquela sociedade era limitada à circunstância deles e sobreviviam. Para aqueles que olhavam alguém vir de lá, a pergunta foi essa: Cristo pode vir de um lugar tão pobre assim? Olha, hoje as pessoas buscam se afirmar nas pessoas cultas, nas pessoas nobres por estudos, e não nas pessoas nobres pela vida que têm. Por isso que é difícil para as pessoas entender Cristo como Senhor. Percebeu, meninas? Percebe, meninos, irmãos? Que é difícil. A imagem que muitos têm de Cristo hoje não é de um simples filho de carpinteiro, mas não podemos esquecer que ele veio de um lar da carpintaria e de uma doméstica. Um simples lar como qualquer um dos nossos. Mas alguém apelou para a Escritura. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Olha, irmãos, para nós fecharmos o nosso estudo de hoje de uma forma assim bem coerente, primeiro a multidão creu. Olha, verdadeiramente ele é um profeta, porque quem não é profeta não faz o que ele faz. Limitou Jesus a ser um profeta. Depois houve um questionamento: olha, Cristo pode vir da Galileia? Uma pergunta. A terceira pergunta, ou a terceira confirmação de uma forma de interrogação: da onde diz a Escritura que Cristo vem? Sabemos que é descendência de Davi. E que de aldeia, de que tribo era Davi? Davi era da tribo de? Jesus era da tribo de Judá. Mas isso, irmão, é uma confirmação escriturística, não de fé. É uma exatidão, é uma dedução. Não é fé. Não se chega ao Senhor por forma dedutiva. Olha, a dedução pode nos auxiliar, confirmar, até ajudar na nossa fé, mas não ser o motivo da nossa fé. Olha, nessa salada de vai e vem, creio, não creio, aceito ou não, confirmo ou não, resultou dissensão por causa dele. Teve discussão, as mesmas discussões que tem em torno de Jesus. Interessante que essa discussão pode não ser em grupo, mas pode ser íntima. Você sabia que nós armamos discussões íntimas entre nós? Mesmo. Você já discutiu com você? Já, Natália, discutiu com você também? Já, irmão Davi? Irmão Nilson? E como, né, irmão Davi? Já discutiu com você mesmo?
nós criamos argumentos interpolados para nós e questionamos muito. Alguns personagens bíblicos falaram: se tu és Deus, mostra um sinal para nós. Esse questionamento saiu de dentro para passar para ele, porque já tinha dentro. Essa discussão exposta entre eles saiu do coração de cada um deles. Então, quando você discute com você discute com você mesmo, quando você extrapola e tira isso para fora, vira uma discussão comunitária. Começamos a discutir em comunidade. E essa discussão aconteceu aqui. Bom, alguns queriam prendê-lo, mas ninguém fez isso. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxestes? E a resposta foi mais enigmática do que trazer Jesus ali. Nunca homem algum falou assim como este homem. Isso nós estamos lendo, que nós cremos que foi escrito e aconteceu lá atrás, há quase 2000 anos. Por que vocês não trouxeram ele aqui? Para consultar na religião, ou consultar, ou fazer um interrogatório? Esse interrogatório já estava marcado lá na frente. No Sinédrio tiveram oportunidade de fazer isso com Jesus, né, por capricho de Pilatos, que foi aquele vai e vem naquela noite trágica. Mas aqui, para encerrar o nosso estudo de hoje, é que nunca algum homem falou assim como este homem. Como nossos jovens e o irmão Nilson e a irmã Eliane e todos nós já discutimos entre nós mesmo, no íntimo, aqui nós vemos uma coisa comum. Olha, se ele é profeta, se ele é de Davi, se ele é Cristo, ficou aí em aberto, ficou um limbo para eles, ficou confuso e houve dissensão. Mas não resolvendo nada, ficou uma coisa muito interessante, é que eles em comum disseram: ninguém tem igual ele. Nunca houve um entre nós igual ele. Possivelmente nem profeta. Achamos que ele era profeta. Desconfiamos porque vem de Nazaré. Precisamos verificar melhor de que tribo ele é. E se da tribo de Davi vem desse lugar. Precisamos fazer algumas continhas antes, fechar essa conta. Não se chega a Jesus fechando contas. Não se chega a Jesus de uma forma de dedução. Algumas escolas teológicas gostam de chegar até ver quem é salvo e quem não é salvo por sofisma, por dedução. Nem conhecer o Senhor por dedução se pode. Isso estavam fazendo. Essa que fizeram uma escola teológica para descobrir se Jesus era Jesus, por sinais e milagres e prodígios e tudo que ele falou. E confirmou com Isaías, com Malaquias, com Abacuque, mas nem isso, porque a dedução exata de Jesus só nós podemos crer pela fé, no amor e na esperança. Amém? Que Deus nos abençoe. Agora, cada um de nós podemos entender e compreender pela fé, se não há ainda para você alguém outro igual a Jesus. E se não há alguém outro igual a Jesus que você possa imaginar ou ver nos dias de hoje, cada dia mais impossível, que falta para você crer que Ele é o seu Salvador na oportunidade de hoje? Amém? Muito obrigado, bom dia, bom almoço para todos nós. Até a noite, se Deus nos permitir. Amém? Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados,
vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está